Boa noite, povo de Deus, boa noite, arautos do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um Primícias do Senhor, tá? Momento este que nós separamos para entregar os primeiros momentos, os primeiros minutos do nosso dia como primícia do nosso tempo a Deus, tá? Temos essa live de segunda a sexta, sempre à meia-noite, de domingo para segunda e de quinta para sexta, tá? Descansamos sexta e sábado e voltamos domingo. Já estamos aí com 13 lives consecutivas nesse formato. Diego, seja muito bem-vindo. Giovanni, seja bem-vindo. Patrícia, seja bem-vinda. Prisci, seja bem-vinda. Mona Lisa, seja bem-vinda. Pedro Magalhães, sejam todos muito bem-vindos, tá? Nós temos aqui o nosso momentozinho de oração inicial, depois refletimos um pouco na palavra de Deus, falamos, né? É uma reflexão, não é um estudo, só para instigar mesmo o desejo de conhecer um pouco mais o Senhor, e concluímos com mais um momento de oração aí intercessória, ok? Tudo isso em 30 minutos, tá? Então, para você que está chegando aí pela primeira vez, saiba que a gente faz de segunda a sexta sempre à meia-noite, ok? Com o intuito de sermos a primícia de Deus, de entregarmos a primícia também do nosso tempo ao Senhor, começarmos o nosso dia com o pé direito, ok? Vamos dar um tempinho aí enquanto o pessoal vai entrando, tá? Ô, Mona Lisa, amém, amém. Mas fica gravado, tá, Mona Lisa? Fica gravado aí, tá bom? Se você não consegue participar ao vivo conosco aqui, você pode pelo menos, tá bom? De manhã acordar, ou então um período aí do dia que você seja bem tranquila, assistir a live, tá? E ali separar 15 minutos do seu dia, fazer uma breve oração diante de Deus, ouvir a reflexão e depois estar conosco aqui, tá? Às vezes realmente não é possível estar, tá bom? Dependendo do dia, né? Da correria do dia. Amém, amém, amém. Em nome de Jesus, que isso realmente seja feito. Glórias ao Senhor Jesus. Vamos esperar só um pouquinho aqui, que eu cheguei praticamente e entrei meia-noite em ponto. E a gente sempre dá aquele tempinho de uns 2, 3 minutos para que o pessoal possa ser avisado, né? E a gente possa começar a live, tá? Dando aquele tempo para que o pessoal venha estar conosco desde o princípio, ok? Glórias ao Senhor. Já são 00:02. Nós vamos orar, agradecendo a Deus pelo dia que passou e tá dando esse início à nossa live. E vamos refletir um pouco a respeito de Deus. Oremos. Pai amado, aqui estamos, ó Deus, essa noite. Vimos lhe render graças, ó Pai, mais uma vez, por tua infinita misericórdia, por ter tido assim cuidado de cada um de nós, porque nos sustentou e nos trouxe até este momento aqui. Obrigado, Deus, pelo dom da vida. Obrigado, ó Pai, pelo cuidado. Obrigado pelo dom da vida eterna em Cristo Jesus. Obrigado por ter quebrantado este coração endurecido pelo pecado, por ter me convencido do pecado. Obrigado por ter se revelado a mim por meio da tua palavra, me convencido do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Senhor. Só tenho a lhe agradecer pelos benefícios, pelos bênçãos, pelos dons, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e tudo aquilo que o Senhor é em minha vida. Obrigado, Senhor. Eu gostaria de apresentar este momento da live, apresentar cada uma das vidas que irão passar por aqui, que irão ouvir um pouco mais de Ti, Senhor, irão aprender um pouco mais de Ti, que o Senhor venha estar capacitando cada um dos que estão aqui presentes a crescer em Cristo, a amadurecer, Senhor, a ter convicção, certeza da salvação, da vida eterna, a serem verdadeiros instrumentos em Tuas mãos na propagação do Evangelho, para que outras pessoas venham ser alcançadas, ó Deus. Sabemos que estamos vivendo tempos difíceis, os fins dos tempos estão às portas, Jesus está voltando e muitos estão dormindo, ó Deus. Muitos estão dormindo desapercebidos, vivendo a vida sem olhar para o porvir, olhando apenas para esta vida, ó Deus, valorizando só as coisas materiais.
Ó Deus, tenha misericórdia, venha assim nos abençoar, Senhor, nessa noite, nos capacitando assim a entendermos e compreendermos melhor a Tua vontade. Abençoando cada um daqueles que estão aqui e daqueles que ainda irão ouvir essa live. É no nome de Jesus que oro. E todos dizem amém. Um gatinho andou aqui no telhado, gente, e o meu cachorrinho, que é um pincher, tá latindo. Faz parte. Não sei porque ele não latiu nenhum dos outros dias, mas eu só vou ali falar com ele rapidinho e volto aqui, tá? Ufa, voltei. Ai. Geralmente ele tá dormindo nesse horário, mas se ele ouvir algum barulho, você sabe. É o alarme da casa, é um pincher. Quem tem um pincher aí sabe como é que é. Não é fácil controlar. Mas louvado seja o Senhor que deu tudo certo. Já conversei com ele rapidinho ali, vamos ver se ele vai fazer silêncio. Mas voltando aqui, né, a gente tá falando a respeito de Deus em nossas reflexões. Dalvani, seja muito bem-vinda. Celina, seja muito bem-vindo. Fernando, seja muito bem-vindo. Mateus, Deus abençoe a vida de cada um de vocês que entraram aí durante a oração. Louvado seja Deus. Nós estamos estudando sobre Deus, sobre a pessoa de Deus, os nomes de Deus nós já vimos, e estávamos falando sobre os atributos de Deus. Os atributos incomunicáveis nós terminamos, e hoje nós vamos começar a falar sobre os atributos comunicáveis de Deus. Os atributos incomunicáveis são aqueles que só a Deus pertencem. Somente Deus tem. E nós falamos aqui da eternidade de Deus, da espiritualidade de Deus, da imutabilidade de Deus, da infinitude de Deus, da onipresença de Deus, da imensidão de Deus, da onipotência de Deus, da onisciência de Deus. Nós falamos sobre todos esses atributos aí nas lives passadas, nas 4 lives passadas. Então, quem tiver curiosidade, querer ter noção a respeito de cada um desses atributos, é só gastar 15 minutinhos aí do dia para assistir cada live. São 15 minutos de reflexão em cada live e aí você vai ter uma noção daquilo que a gente já falou sobre os atributos incomunicáveis. Hoje nós vamos começar a falar aqui, refletir sobre os atributos comunicáveis de Deus. E esses atributos comunicáveis são aqueles que em Deus são plenos, perfeitos, infinitos, completos, tá? E a gente, como criatura, a humanidade está dando aqui uma interferência, a gente recebe a oportunidade de refletir. Gente, vocês estão aqui comigo? Oi, deu uma cortada aqui, porque às vezes o 5G não chega aqui no quarto onde eu estou. E aí eu tenho que trocar de canal pro 2G normal, né? Do Wi-Fi. Eu não sei onde é que eu estava, mas a gente está falando aqui sobre os atributos comunicáveis de Deus. Então, os atributos comunicáveis de Deus são aqueles que nós temos a oportunidade de refletir uma fagulha, tá? Um pequeno vislumbre daquilo que é pleno, perfeito e completo e infinito em Deus, ok? Esses são os atributos comunicáveis, que foram manchados pelo pecado e por causa disso... essa fagulhazinha que já era apenas um indício daquilo que é perfeito em Deus, está maculada. Então, infelizmente, nós não conseguimos dar o nosso melhor, o nosso potencial do que poderia ser a representação da imagem e semelhança de Deus aqui na Terra, porque o pecado contamina cada um desses atributos comunicáveis. São vários atributos comunicáveis e a gente vai falar a respeito de um hoje. Tá? Hoje. Talvez eu, a partir de amanhã, fale de 2 em 2, depende, tá? A cada dia a gente vai falando aí a respeito desses atributos comunicáveis. E o atributo comunicável que nós vamos refletir hoje é a respeito da
santidade de Deus, tá? Esse é o atributo, dentre os atributos comunicáveis, dentre até mesmo dos atributos incomunicáveis, em que eu vejo que Deus dá uma certa prioridade, traz um certo valor, tá? Nas escrituras e nos mandamentos, e ele requer isso de nós. É o único atributo dentre os incomunicáveis e o comunicável que nas Sagradas Escrituras é elevado ao terceiro grau do superlativo, né? Nas Escrituras, na Bíblia, quando você quer enfatizar alguma coisa, você repete aquela informação 2 vezes. Tá? Jesus terminava às vezes de falar alguma coisa e falava amém e amém. Ele estava falando que aquilo realmente é importante. Quando você vai estudar o livro de Provérbios, cada versículo, geralmente, é o mesmo mandamento repetido e falado de 2 formas diferentes, mas que a essência é a mesma. A essência é a mesma. Então, na literatura judaica, se você quer enfatizar, você repete, tá? E quando a gente vai para a santidade de Deus, a gente vê lá em Isaías, quando Isaías é levado à presença de Deus e vê a glória de Deus, se humilha diante de Deus e fala que vai morrer, e um anjo vem, traz uma pedra, santifica ele, e ele chega diante de Deus ali, da glória de Deus, do trono de Deus, os querubins estão ao redor ali, os serafins estão ao redor ali de Deus, e todos estão falando constantemente, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então você vê a palavra santo repetida 3 vezes. É a única qualidade ou atributo de Deus nas Sagradas Escrituras que é repetida 3 vezes, que é elevada ao terceiro grau do superlativo, é a santidade de Deus. E como hoje em dia, infelizmente, isso não tem sido valorizado, né? O que é ser santo? O que é ser santo? Tá? Claro que Deus está num nível de santidade completamente distinto, separado, único, que nenhuma criatura consegue atingir, tá? Nenhuma criatura consegue atingir. E o significado de santidade, né, lá no original ali no hebraico, kadosh ali, né, significa separado, ser separado para um propósito distinto. Ser separado. Então Deus realmente é separado de tudo que existe, ele é único, tá? E Deus quer que nós demos testemunho, né, dessa separação no meio da sociedade em que vivemos. Então, quando ele fala para a gente ser santo, ele quer que a gente seja diferenciado, que a gente seja separado para um propósito comum. Não é só ser separado, mas existe uma missão embutida no ato de ser santo, ok? Tem um propósito. Então, Deus quer que nós nos separemos do quê? Que distinção é essa que Deus quer que nós tenhamos no meio da sociedade? Alguém pode me responder aí? Sejam bem-vindos aí, todos que estão entrando. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus nos separa do quê? E quer que nós permanecemos separados do quê? Alguém consegue responder para mim, por favor? Deus nos separa do quê? Ordena a cada um de nós nos separar do quê? É a primeira coisa que a gente tem que entender, tem que compreender para entender o que é ser santo diante de Deus. Porque ele fala nas Sagradas Escrituras: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Está lá escrito em 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16. Então Deus quer que nós sejamos santos. É mandamento bíblico. Tá? A Bíblia fala em Hebreus que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então há uma necessidade de estar nesse processo. Quem não vive isso de forma ativa no dia a dia, na sua vida, no percorrer da sua história de vida, se a santificação não faz parte do seu crescimento espiritual, você está à parte de Deus. Deus não está trabalhando em sua vida. Porque quem promove isso em nós é Deus. A gente sozinho não consegue fazer nada. É Ele, por meio do Espírito dele, que nos impulsiona, nos dá força, nos dá graça, nos dá entendimento para poder fazer a vontade dele e crescer em santidade.
se a sua vida não reflete um crescimento em santificação, se você olha para a sua vida hoje em Cristo e olha para a sua vida 10 anos atrás, e 10 anos atrás você estava melhor do que hoje, em termos de obediência, de submissão, de fazer a vontade de Deus, existe uma evidência grande aí que Deus não está trabalhando na sua vida. Porque você não deveria estar caindo, você deveria estar subindo em termos de grau de qualidade, de comunhão, de testemunho, já que você tem uma caminhada longa já com Cristo, tá? Então, isso, pessoas aqui responderam, né? Deus nos separa do pecado, amém? Deus nos separa do mundo, onde reside, onde jaz o maligno, esse sistema do mundo que tenta nos influenciar a ficar praticando o pecado. Deus nos separa do pecado, nos separa deste mundo. Para que propósito? Porque ser santo é isso, é ser separado em prol de algo. Não é apenas separar por separar. Se Deus quisesse apenas nos salvar, Ele nos salvaria e nos matava em seguida, tá? Ele nos mataria em seguida e levaria para o céu. Mas Deus não faz isso. Deus nos separa do mundo e pede que a gente venha lutar contra o pecado, lutar contra as influências do mundo que quer nos afastar dele, para que nós possamos fazer o quê? A santidade está... O significado de ser santo é ser separado para um propósito. Então, tá, é separado do quê? Separado do mundo, separado do pecado. Mas para que propósito? Alguém sabe responder? Deus nos separa para realizar que propósito? Alguém pode responder aí? Eu vou dar um tempinho. Eu não quero ficar falando aqui sozinho, tá? Nós estaremos orando por você, viu, Carlos Eduardo, no final da live. Amém? Deus venha assim trazer paz, tranquilidade, remover toda a ansiedade do seu coração, de sua esposa. Deus nos separa do mundo, nos chama do mundo para, a fim de que, né, sejamos representantes dele no mundo, sejamos sal, sejamos luz e propaguemos a mensagem do Evangelho, que nós sejamos os instrumentos na mão dele a fim de alcançar outros. O propósito pelo qual Deus nos separa é para servir de instrumentos de justiça na mão dele para alcançar os que ainda se encontram perdidos. E nós temos que ser luz. E para sermos luz e emanarmos essa luz que provém do Espírito dele, temos que buscar ser obedientes, vivermos de acordo com aquilo que Deus deseja, darmos testemunho de verdadeira conversão, de vida de comunhão com Deus, tá? Como é que eu vou ensinar algo para uma pessoa que eu não vivo? Jesus falou assim, como é que você vai retirar, antes de você retirar o cisco do olho do teu irmão, retira a trave do teu. O que é que ele está falando? Dê exemplo antes de ensinar. Como é que o médico quer que uma pessoa pare de fumar e ele fuma? Ou alguém pede, um nutricionista pede para alguém ter controle na dieta e ela é obesa porque não controla a própria dieta. Como é que eu vou querer falar do Evangelho para alguém, instruindo alguém a respeito do Evangelho, se eu não sou obediente a Deus, à palavra de Deus? Não faz sentido. E muitas vezes as pessoas usam a vida de mau testemunho de algum cristão para não vir para Cristo, infelizmente. E essa pessoa que diz ser cristã e não vive em obediência se torna uma pedra de tropeço na vida de outra pessoa que vai usar essa vida de mau testemunho para ter uma justificativa, uma desculpa para ela mesma não tomar a posição dela diante de Deus. As pessoas geralmente não olham para Jesus, não olham para Deus, para a Bíblia, olham para a minha e a sua vida. E se a gente não vigiar, não tomar cuidado, a gente se torna pedra de tropeço, o que atrapalha a conversão de alguma pessoa, porque ela se espelha não em Deus, mas em nós, tá? Então Deus exige de nós que nós sejamos santos, sede santos como eu sou santo.
Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, 4 está escrito: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que senão não venha usar o vaso é o corpo, para a prostituição, com pecado, através de sexo e tudo mais aí, né? A prostituição aí está, no caso, usando o corpo ali, no sentido de pecado sexual. Mas que você não venha usar seu corpo para o pecado, independente de qual seja, sua boca, seus olhos, seus ouvidos, seu pensamento, sua mente, seu coração, você, tá? A partir do momento que você se rende a Cristo e se entrega na mão de Deus, a partir do momento que você se arrepende e realmente, aparentemente, tem um encontro pessoal com Cristo, a partir daquele momento você deixa de ser um instrumento de pedra de tropeço, um instrumento de injustiça, e passa a ser um instrumento de justiça nas mãos de Deus, para a honra e louvor e glória do nome dele, a serviço dele, para alcançar aqueles que ainda se encontram perdidos. Esse deveria ser, né, o papel do cristão no mundo, tá? Ser exemplo, ser luz, ser o farol em meio à tempestade, a trazer os navios que estão perdidos aí em águas bravias aí para porto seguro, que é Cristo Jesus, tá? E Deus pede para a gente fazer essa diferença, essa distinção através desse atributo da santidade, que nada mais é do que distinção, separação do pecado, separação daquilo que rege o mundo, daquilo que Satanás governa, de tudo aquilo que não glorifica a Deus. Como é que eu vivo essa vida de separação, de santidade? Buscando aprender na palavra de Deus os princípios, os valores que glorificam o nome de Deus. E colocar em prática isso. Abrindo mão, possivelmente, dos meus desejos, das minhas vontades, porque como um pecador, fatalmente, no início da caminhada cristã, a maior parte das coisas que eu sinto, almejo, desejo, planejo, estão ligadas ou contaminadas pelo pecado. E a gente tem que passar por essa purificação, essa regeneração, essa busca por uma comunhão, uma intimidade maior com Deus, para que nós sejamos governados pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor, e assim vivamos em santidade, representando Deus aqui na terra, tá? Então, primeiro atributo comunicável, santidade. Tá? Amanhã nós falaremos um pouco mais sobre outros atributos de Deus, que Deus, por sua infinita misericórdia e propósito, espelhou em nós algo. Claro que não é tão pleno como nele, e hoje, infelizmente, está maculado pelo pecado. Mas essa imagem e semelhança de Deus será revestida de incorruptibilidade quando Jesus voltar, né? E isso está próximo, está mais próximo do que distante. Amém? Amados, agora chegou o nosso momento de oração intercessória. Rogamos assim, né, que vocês venham colocar aí seus pedidos de oração. Eu vou dar aqui 2 ou 3 minutos aqui, para que vocês possam colocar aí o seu pedido de oração, e a gente venha orar agradecendo a Deus por mais essa live, por mais esse momento aqui de aprendizado, né? Esse momento primícias do Senhor, ele existe para que a gente venha apresentar o primeiro momento do dia para Deus, para que nós sejamos primícia e viemos a entregar para Deus o primeiro momento do dia, para começarmos assim com o pé direito no dia. Então, vão colocando aí seus pedidos, tá? Que eu vou ler e depois vamos orar, agradecendo a Deus por mais essa live e apresentando os pedidos de vocês. Coloquem, por favor, seus pedidos. Nós temos live, gente, de segunda a sexta, toda meia-noite, tá? De segunda a sexta, vocês podem entrar aqui que a gente vai estar em live. Ela sempre tem um período de oração inicial, pequeno. Vem uma breve reflexão a respeito da palavra, a respeito de Deus. Um devocional,
para a gente poder ficar refletindo sobre isso durante todo o dia e no final um momento de oração. E eu geralmente busco tentar terminar em 30 minutos, tá? Então vão colocando seus pedidos aqui. O Carlos pediu para orar por ele e pela esposa. Mona Lisa, Gemerson, Josué Rufino. Amém, amado. Mona Lisa, bebezinha Luna, que eu pedi oração semana passada, saiu. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém, Mona Lisa. Muito bom. Agradecer a Deus, então, né, pela vida da Luna, que foi restaurada e está em casa. Muito feliz com essa notícia, viu? Gemerson, vamos orar por Josué Rufino, tá? Apresentar a Andréia também. Dalvani, que tá aí. Todo mundo. Amém, gente. Vou estar orando aqui, sabendo que os pedidos estão aí e nós oramos uns pelos outros, tá? Estezinha ainda tá gripada. Eu tô mais ou menos, tô saindo. Mábia também tá melhorando, mas Estezinha ainda tá com coriza e tudo. Então, vocês oram por minha filha também e pelo propósito de Deus na minha vida, na vida de Mábia, o projeto que nós cremos que é dele, que nós estamos desenvolvendo, tá? O concílio que eu vou fazer em janeiro, vocês estejam orando por tudo isso aí, para que Deus venha trazer à existência aquilo que é dele e da vontade dele, amém? Vamos estar orando aqui. Pai amado, viemos lhe agradecer, Deus, por mais este momento. Obrigado, Senhor, por esse novo dia que começa, Pai. Viemos humildemente nos apresentar como primícias diante de Ti, entregando a primícia de nosso tempo, para que nesse novo dia o Senhor venha nos abençoar desde o princípio, desde o início, ó Deus. Rogamos que o Senhor venha estar assim nos dando uma noite de descanso, para que possamos acordar amanhã bem dispostos a servi-lo, onde quer que o Senhor nos coloque para o louvor e glória do Teu santo nome. Venho aqui lhe apresentar a vida de Josué Rufino, Deus, a restauração dele. Que o Senhor venha estar assim trabalhando na vida desse Senhor. O Senhor sabe as necessidades, o que ele tem passado. E sabemos que o Senhor é um Deus de providência, é um Deus que tudo pode. Então vemos aqui apresentar diante de Ti a vida dele, que o Senhor venha trazer à existência o propósito que o Senhor tem para ele. Trabalhe na vida dele e o restaure, Senhor. Viemos lhe agradecer pela vida de Luna, Deus. Obrigado, Deus, pela restauração, por ela ter saído ali do hospital, por estar em casa hoje, restaurado com a família. Isso nos traz alegria e conforto, Deus. Obrigado pela providência e pela resposta rápida em relação à condição dela. Obrigado, Senhor. Só tenho que lhe agradecer por este cuidado. Quero aqui apresentar a vida de cada um daqueles que estão aqui presentes e que constantemente têm vindo participar deste momento. Quero rogar por aqueles que passam aqui, Senhor, por curiosidade, que ouvem às vezes um pouquinho só da reflexão ou um pouquinho só da oração e saem, que o Senhor venha estar cutucando cada um deles. Se eles estão aqui no perfil e estão me seguindo, é porque o Senhor assim o quis, ó Deus. Nada acontece de forma aleatória. Então que o Senhor venha estar instigando essas pessoas em algum momento a retornarem e quem sabe ficar conosco durante o período da live, ouvir um pouco da reflexão da Tua Palavra e que essa palavra venha trazer transformação na vida de cada um destes que estão passando por aqui e a ouvindo, Deus. Rogo por aqueles que ainda irão ouvir durante o dia essa reflexão, que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada um deles e venha concretizar na vida deles a Tua vontade, o Teu propósito, tá? E venha os aperfeiçoar para que possam dar cada vez mais melhor testemunho. Venha assim nos capacitar a todos, ó Deus, a abrirmos mãos do pecado, a abrirmos mão do mundo, buscarmos ser santos, a fim de que possamos representá-lo melhor, Senhor, possamos ter a autoridade vinda de Ti, para que possamos instruir, redarguir, orientar aquelas pessoas que o Senhor permite passar por nossas vidas, que não sejamos pedra de tropeço na vida de ninguém, Deus, que sejamos como faróis ali em meio à tempestade, a guiar navios perdidos em alto mar, mostrando onde há porto seguro. O nosso porto seguro é Cristo
Jesus. Que possamos ser este farol a conduzir as pessoas em direção a Cristo, ó Deus, para que haja encontro, para que haja descanso, para que haja segurança e paz em seus corações. O Carlos e a esposa estão com insônia, estão ansiosos, angustiados, ó Pai. Geralmente a insônia vem por causa de preocupações, por causa de estresse do dia a dia, por falta às vezes até mesmo de uma comunhão, uma dependência, uma confiança maior em Ti, Deus. Uma certa, talvez, incredulidade. Mas ele passando por aqui pediu oração. Isso significa que ele crê e sabe que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então rogo pela vida dele e da esposa, que o Senhor venha trazer paz, segurança, venha cada vez mais o instigar, assim como a esposa, a buscar mais a sua face, a buscar ter uma comunhão mais íntima e mais profunda contigo. Vá assim, Deus, trazendo consolo, segurança, certeza de que o Senhor está por perto e o Senhor cuida de cada um de nós, para que eles possam dormir o sono do justo. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, por esta live, por mais um dia. Rogo por aqueles que não colocaram seus pedidos aí, mas que o Senhor os conhece, sabe das suas necessidades, que o Senhor venha estar entrando em providência de acordo com sua vontade na vida de cada um deles. Vá se nos abençoando nesse novo dia, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Eu faço essa oração em nome de Jesus e todos dizem amém. Amém, amados. Obrigado aí pela vida de cada um de vocês que passaram por aqui. Eu acho que hoje eu consegui quase ficar em 30 minutos. Deve ter passado uns 2 ou 3 minutos aí. Mas é difícil ficar dentro desses 30 minutos, viu, gente? Muito difícil. Quem me segue há mais tempo sabe que nossas lives geralmente passam de 1 hora e meia. Mas muito feliz pela presença de cada um de vocês aqui. Espero reencontrá-los na live 14, que será na meia-noite, na virada desse dia, tá? Onde nós estaremos refletindo a respeito de mais um atributo, ou 1 ou 2 atributos comunicáveis da parte de Deus. Enquanto a gente estiver refletindo sobre esses atributos, você vá se examinando. Se examine, tá? Veja se você está dando lugar para que esse atributo comunicável de Deus seja visível na sua vida. Bacana? Porque como cristão, é nosso dever, é a nossa manifestação de gratidão em relação à salvação, é testemunhar do amor de Cristo, de quem Deus é, de quem Cristo é, onde quer que Deus nos coloque. Deveríamos nos preocupar por dar um melhor testemunho, por conhecer Deus de forma mais profunda. Deveria ser uma preocupação comum da nossa parte, por amor e gratidão a tudo que Deus faz por nós, tá? Essa vida é passageira, é efêmera, ela passa rápido. Que a gente venha dar valor naquilo que Deus fez por nós e venhamos representar da melhor forma possível, porque nós temos toda uma eternidade à frente. Tá bom? E Deus só pede esse pouquinho de tempo que a gente está aqui para nos usar como instrumento para alcançar as pessoas. Que sejamos santos, que busquemos ser santos como Deus é santo. Claro que nós não iremos atingir a plenitude enquanto estamos aqui, mas um dia nós seremos revestidos de incorruptibilidade e assim como Cristo é, seremos como Ele. Tá? Amém? Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Muito obrigado por tudo. Vejo vocês na próxima live. Deus abençoe a todos. Fui.